To summarize what we said in the first talk this morning, Para resumir um pouco o que nós falamos na primeira pregação, na primeira ensino de hoje, the introductory question about this program a pergunta de introdução sobre esse aprofundamento, is to know why we need to make an inner healing retreat. que é para saber por que nós precisamos fazer um retiro de cura interior. And we need to make such a retreat because it is not just enough to be born in the Spirit, we need now to grow in the Spirit. E nós precisamos fazer esse aprofundamento porque não é suficiente nascer no Espírito, mas é preciso crescer no Espírito. And we need to grow in the Spirit, especially in our emotional life. E nós precisamos crescer no Espírito, especialmente na nossa vida emocional. Because often we have seen the biggest blocks to our growth Porque com frequência nós temos visto que o maior bloqueio para o nosso crescimento are emotional in nature. são emocionais e naturais. And we need this inner healing experience also, and more important, in our relationships. E nós precisamos dessa experiência de cura muito mais nos nossos relacionamentos. Because we know it is often in our relationships of marriage and family life that there's so much of pain, so much of disturbance, so much of problems. Porque nós percebemos que é especialmente no nosso relacionamento de marido e mulher, ou até no nosso relacionamento familiar, que acontece tanta dor, tanto sofrimento, tanta dificuldade. And we know that all these problems are almost only emotional. Nós sabemos que todos esses problemas são quase todos de origem emocional. And therefore we need to make this inner healing retreat. Portanto, nós precisamos fazer esse aprofundamento de cura interior. But why a retreat? Mas por que um retiro, um aprofundamento? Because problems which are very serious need time to be healed. Porque os problemas que são mais sérios precisam de tempo para serem curados. Time to listen to God's word. Tempo para ouvir a palavra de Deus. The word that heals and delivers. A palavra que nos cura e nos liberta. Time to be in the fellowship with people who have the same problems as we are. Tempo para estar em fraternidade com outros que têm os mesmos problemas que a gente. Because then we can identify ourselves with other people. Que com eles podemos nos identificar. And then we feel we are not alone. Então podemos nos sentir não sós, não estamos sozinhos. That itself is a great comfort and brings healing. Só por isso, e só isso já é um grande conforto, uma grande cura. Time to meet people who have the gift and the experience of inner healing. E tempo de encontrar com pessoas que têm o dom da cura e que têm a experiência da cura. And time above all to be with Jesus, our healer and deliverer. E tempo acima de tudo para estar com Jesus, nosso curador e nosso libertador. To put it in another way, dizendo de uma outra maneira, people have all types of problems. Você sabe, as pessoas têm todos os tipos de problema. There are some people that have no problems at all. Há pessoas que não têm problema nenhum. They have never been sick. Nunca ficaram doentes. They have always stood first in their scholastic life. Sempre foram os primeiros na vida escolar. They have a beautiful marriage and family life. Tem um lindo casamento e uma linda vida familiar. They have a very good job and enough of wealth. Tem um bom emprego e ganham bem. Therefore they can't understand how other people have problems. E dessa maneira não podem entender como as outras pessoas têm problemas. They can't understand why people are going to attend inner healing retreats or prayer camps. Então eles não podem entender por que as pessoas vão em aprofundamentos de cura interior ou acampamentos de oração. Well, those people are fortunate. Essas pessoas são afortunadas. But like the Pharisees of the Gospels, mas como os fariseus dos evangelhos, dangerous, they feel self-righteous. Eles se sentem autossuficientes. And they will look down on others that have problems. E vão olhar aos outros para baixo que têm problemas. And then you have on the other hand people that seem to have
all the problems in the world. E no outro extremo você tem as pessoas que parece que têm todos os problemas do mundo. They have had 10 to 20 sicknesses. Tem de 20 a 26 doenças. They have never been successful in school. Nunca tiveram sucesso nenhum na escola. Their marriage life and family life is in a total ruin. A sua vida familiar e o seu casamento está em ruína. Maybe they have got help from the witchcraft people and the problems have become much worse. Foram atrás de ajuda no espiritismo, na magia negra e acabaram se tornando piores ainda. And sometimes when I meet such people, I myself get a bit angry with God. E às vezes, quando eu encontro esse tipo de pessoa, eu mesmo fico chateado com Deus. I say, Lord, how could you have allowed these people to have so many problems? E eu digo, Deus, como é que o Senhor permitiu que essa pessoa tivesse tantos problemas? I was giving an inhaling retreat to the leaders of the charismatic renewal in Scotland. Eu estava dando um retiro de cura para os líderes da renovação carismática na Escócia. It was a big number, maybe 300 people. Tinha cerca de 300 pessoas. And as people came to me with their problems, E como as pessoas chegavam com os problemas, almost everyone had such problems. quase todos tinham tantos problemas Often I did not know what to tell them. que muitas vezes eu não sabia nem o que dizer. As I read the papers, I began to underline problems which are striking. E quando eu começava a ler os relatos, eu começava a sublinhar os problemas mais sérios. Sometimes almost every sentence I underlined. E algumas vezes cada frase estava sublinhada. It was one of the saddest weekends I've ever had in my whole life. Foi um dos fins de semana mais tristes da minha vida. And these were not people outside the church. E não era gente de fora da igreja. These were not people who were in the charismatic renewal. Não era gente que não era da renovação. They were leaders of the charismatic renewal. Eram líderes da renovação. So if they had so many problems, what about other Christians? Se esses então tinham tantos problemas, o que dizer dos outros? What about those who are not even O Christians? que dizer dos outros que nem cristãos eram? And then you have a third group of people E então você tem um terceiro grupo de pessoas in between these two groups entre esses dois extremos who have problems, que têm problemas, some big, some small. alguns maiores, outros menores. And in that group is most of us. E nesse grupo do meio está a maioria de nós. Problems but need also time to deal with. Problemas que também necessitam de tempo para serem tratados. So with this introduction now, I want to speak about inner healing itself. Então, a partir de agora, eu quero falar especificamente sobre a cura interior. So you can note down in your paper now, inner healing. Então, pode colocar aí um cabeçalho no seu papel, cura interior. And now we're going to answer 4 questions in these 3 days about inner healing. E eu quero já começando a responder 3 questões sobre cura interior. 4. And the first question is, why is inner healing not only important but even necessary? E a primeira é, por que a cura interior não só importante, mas também necessária? I repeat, Vou repetir. why is inner healing not only important but even necessary? Porque a cura interior não é simplesmente importante, mas necessária. Now this is not a very practical question. Não é uma questão muito prática, It's rather theoretical. nem muito mais teórica. But many people want to know the reason of things. Mas muitas pessoas querem saber a razão das coisas, Especially priests and bishops. especialmente padres e bispos. They often like to think and know the reasons why. Eles frequentemente gostam de pensar no porquê das coisas. So the first reason why inner healing is not only important but even necessary is this one. Então, a primeira razão pela qual a cura interior não é simplesmente importante, mas necessária é a seguinte: Because every human being needs it. porque cada ser humano precisa. Man needs it. O homem precisa. To put it in a practical way, Para colocar de uma maneira bem prática, inner healing is like the doorway, the key to the total healing of man. a cura interior é como se fosse a porta principal, a chave para a cura total do homem. Often a person will not be healed physically
unless it has been healed emotionally. Com frequência, uma pessoa não vai ser curada fisicamente a menos que antes ela passe pela cura interior. Many of our physical sicknesses are not physical sicknesses. Muitas das nossas doenças físicas não são de fato doenças físicas. Rather, they are physical symptoms of a deeper emotional and spiritual problem. Muito mais, elas são sintomas físicos de um problema emocional e espiritual profundo. And once they have experienced an emotional healing, the physical symptoms disappear. E uma vez que eles experimentam a cura emocional, o sintoma físico desaparece. Like pains of various types. Como dores de vários tipos. Asthma, for example. Ou, por exemplo, a asma, Ulcer in the stomachs, úlcera estomacal and so forth. e tantas outras. Again, a person will not be healed spiritually unless first has been healed emotionally. Da mesma forma, uma pessoa não vai ser curada espiritualmente a menos que antes ela passe por uma cura emocional. Because you may wonder why he's still under some compulsive habit of sin, even though he wants to be freed from it. Porque mesmo que ela queira se libertar, ela vai estar presa por alguns hábitos de pecado, Like drug addiction, como o viciado na droga, or alcoholism, ou viciado no álcool, or any type of compulsive habit, say homosexuality, ou qualquer tipo de hábito compulsivo, como por exemplo a homossexualidade and so forth. e tantos outros. Well, he will say, well, I want to get rid of this habit. Ele diria: eu quero sair desse hábito. I even go to church every day. Eu até vou à igreja todos os dias. I made a good confession Fiz even. uma boa confissão já, And still I'm not getting freed from it. mas ainda não consigo me libertar. Well, he will not be freed from many of these addictions unless he has had an inner healing of the causes of that addiction. Ou seja, ele não vai se libertar de nenhum desses vícios a menos que ele tenha uma cura interior das causas daquele vício. Again, a person will not be healed from some demonic oppression Da mesma forma, ninguém vai ser curado de uma opressão diabólica unless he has had inner healing. a não ser que ela tenha uma cura interior. Otherwise, every time when there's a prayer, Ou de outra maneira, cada vez que eu faço uma oração, he will make a noise, a pessoa vai fazer barulho, he'll fall down, vai se jogar no chão, and often he's been prayed over for days and weeks and months and even years. e com frequência a gente é obrigado a rezar por dias, semanas, meses, até anos. He will not be freed from some demonic power unless he's had inner healing. Ele não vai se libertar desse poder do demônio a não ser que ele tenha cura interior. I was giving a program in Uganda, Estava dando um retiro em Uganda and a lady came to me for counseling, e uma jovem veio se aconselhar and she was telling me how whenever there was a prayer being made, e ela me disse como nunca ninguém rezou por ela. she would fall on the ground, she would fall on the Em ground. toda... Yes, anyone's prayer in public, Qualquer que rezava por ela, ela se jogava caía no chão and make all noises e and fazia todo aquele disturbances. barulho e toda aquela agitação. And she felt very bad about it E ela se sentia muito mal quanto a isso, because she was well known in that place. porque ela era bem conhecida naquele lugar. And she was a very good charismatic leader. Era uma líder carismática. And it had been going on for a long time. E aquilo foi se acontecendo por muito tempo. But after she heard my talk, Mas depois que ela ouviu she a came to me ensino, for counseling. ela veio se aconselhar comigo. And there she was able to find out the emotional opening to that demonic activity. Então ela pôde descobrir qual foi a abertura emocional para aquela atividade demoníaca. And then when we prayed for her emotional healing, Então nós oramos pela cura emocional. and then when she went again to the big tent for the sessions, Então quando ela voltou para o público para assistir à pregação, and while the prayer was being made again, she had mesmo no que a oração manifestation. tivesse toda a unção, não acontecia mais nada com ela. So often a person will not be healed physically, spiritually, or from the demonic oppression unless there has been an emotional healing. Então, com frequência, uma pessoa não vai ser libertada, não vai ser curada espiritualmente, não vai ser liberta da opressão demoníaca, a menos que ela passe por uma profunda cura interior.
Have you understood what I'm saying? Está bem claro isso, gente? Or are you sleeping? Estão dormindo? The second reason why inner healing is important and necessary. A segunda razão pela qual a cura interior é importante e necessária. Because Jesus wants us to be healed totally, Porque Jesus nos quer curados na totalidade, not partially. não pela metade. Jesus wants us to be healed deeply, Jesus quer que nós sejamos curados em profundidade, not superficially. não superficialmente. In St. Paul's letter to the Thessalonians, Na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, the first letter, primeira carta de São Paulo aos chapter Tessalonicenses, 5, capítulo 5, verse 23 and 24, versículos 23 e 24, Paul makes a prayer. Paulo faz uma oração. He says, "May the God of peace," Que o Deus da paz, peace means total healing, paz significa cura total, heal you perfectly, wholly, cure-o perfeitamente, em santidade, in spirit, in mind, and in body. em espírito, mente e corpo, In all the three divisions of the human as personality. três características da personalidade humana. So that when the Lord Jesus comes, Portanto, quando Jesus vem, He will find you without any fault, Ele te encontra faultless, without any blemish, without any burden. Ele te encontra sem nenhum Culpa. ferimento, sem nenhuma culpa, And perfect. e em perfeição. And then St. Paul gives us the assurance Então São Paulo nos dá a garantia the Lord will do it que Deus quer fazer isso, because He is faithful. porque ele acredita na sua fé. Therefore, that is the second reason why we need inner healing, Então esta é a segunda razão pela qual nós precisamos de cura and interior. why it is important and even necessary. Porque é tão importante e tão necessário. Not because only we need it, Não somente porque nós precisamos, but because God wants it. mas acima de tudo porque Deus quer. We know that Jesus has come to heal a person physically. Nós sabemos que Jesus veio e curou as pessoas no seu físico. They did not say, "I've come to open the eyes of the blind, Eu vim para abrir os olhos dos cegos, to make the deaf to hear, fez os surdos ouvir, to make the lame to walk." fez os coxos andar. We know that Jesus has come to heal a person spiritually. Nós sabemos que Jesus veio também curar as pessoas espiritualmente. They did not say, "I've come to forgive sinners." Ele não disse que veio perdoar os pecadores, But somehow we find it difficult that Jesus has come to heal us even emotionally. mas de alguma maneira a gente acha difícil entender que Jesus tenha vindo para nos curar também emocionalmente. Because we feel, well, that is not for religion. Porque a gente imagina, bom, isso não é assunto de religião. That is for these psychologists and psychiatrists. Isso é assunto de psicólogo e psiquiatra. When I was studying theology in Rome, Quando eu estava estudando teologia em Roma, my moral theology professor, a minha professora de teologia, Morali, moral theology, meu professor de teologia moral, who was an peritus, an expert at the Vatican Council, que era um expert no Concílio Vaticano, he was a redemptorist priest, um padre redentorista, used to tell us seminarians costumava dizer aos seminaristas, that when you later on are priests, ele dizia, quando vocês mais tarde forem padres, and a penitent were to come to you in the confessional with an emotional problem, e que o penitente vier ao seu confessionário com um problema emocional, don't deal with it. não cuidem disso, não mexam com isso. Send him to the psychiatrist. Mande-o para o psiquiatra. Don't interfere with his emotional or mental problems. Não mexam com esses problemas emocionais. Send him to the psychiatrist. Manda para o psiquiatra. We have since learned that Jesus is interested in the whole person. Mas nós sabemos que Jesus está interessado na pessoa total. He wants and he has come to heal us physically, spiritually, and even emotionally, mentally, psychologically. Ele veio para nos curar fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, em todas essas esferas.
And that is why, in a way, this is a new understanding of the mission of Jesus. Portanto, de certa forma, esta é uma maneira de entender mais o ministério de Jesus. Which is very clearly spoken of in the Bible. É muito claramente falado assim na Bíblia. For example, Matthew chapter 11 verse 28, Por exemplo, Mateus capítulo 11, versículo 28, where Jesus says, "Come to me, all you that are burdened and heavy laden, onde Jesus diz: "Venha a mim todos vós que estão cansados e feridos, and I will give you rest." e eu vou lhes dar descanso." The Hebrew word nishbarlev A palavra hebraica nishbarlev means broken-hearted. significa de coração quebrado. Jesus has come to heal not only the broken bodies, Jesus veio não só para curar o nosso físico quebrado, not only our broken spirits, não somente o nosso espiritual machucado, but even our broken hearts. mas também o nosso coração ferido. Take for example Psalm 147, Por exemplo, tome o Salmo 147, where the psalmist says that God heals the broken-hearted. quando o salmista diz que Deus cura os corações feridos And binds up their wounds. e tampa as feridas. Every year I give a course in scripture to a Salesian Pontifical Institute in India. Todos os anos eu dou um curso no Pontifício Instituto Salesiano, India. na Índia mesmo. And the course is on the gospel stories of healing and of deliverance. E o curso é sobre as histórias do Evangelho de cura e libertação. And the purpose of that course E o objetivo daquele curso is to show those priests who are attending that é course mostrar àqueles padres que vêm fazer o curso that every story of healing in the Gospels que toda a história de cura nos Evangelhos is a story of inner healing. é uma história de cura interior. The physical healing only resulted from that, A cura física é só um resultado da cura interior, but it was a story of deep emotional healing. mas são histórias de profundas curas interiores. The third reason Terceira razão, why inner healing is not only important but even necessary porque a cura interior é não só importante, como também necessária, is because of the limitations of medicine and of psychiatry. é por causa das limitações da medicina e da psicologia. We know that medicines and doctors are the gifts of God to man. Nós sabemos que a medicina é um dom de Deus para os homens. We are not saying that prayer or faith should be a substitute for medicines and doctors. Nós não estamos dizendo que a oração deve ser um substituto da medicina, But what we are saying is this, mas o que nós estamos dizendo é o seguinte: that when we are confronted with the inadequacies of the best medical effort, when we are faced with the limitations of doctors, que quando nós nos deparamos com a limitação da medicina e dos médicos, God in His love takes over. o Senhor, no seu amor, suplanta. There was a time when I thought there was no sickness for which there was not a healing available. Haverá um tempo em que não haverá doença, não haverá necessidade de cura. Till I began to meet sick people, Mas enquanto encontrarmos pessoas doentes, and this is my ministry, esse é o meu ministério, but the doctors will say two things. os médicos sempre vão dizer duas coisas: We cannot heal this person. não podemos curar essa pessoa, We do not even know what is the problem. nós nem mesmo sabemos qual é o seu problema. It is in such cases that God comes to help His people through their faith in Him. É nesses casos que Deus vem em auxílio a essa pessoa através da fé das pessoas. It is such cases that God helps His people through an effective prayer for inner healing. É nesses casos que Deus ajuda essa pessoa através de uma oração efetiva de cura. Often psychiatry takes a long time. Frequentemente a psiquiatria leva um longo tempo, It takes months, it takes years. às vezes meses, às vezes anos. Where can our poor people afford to have all that time? Como é que pode uma pessoa pobre ter
condições de ter aquele tempo e aquela. Often, psychiatry costs a lot of money. Frequentemente a psiquiatria custa muito caro. Where can our poor people afford all that time, Como é que all pode that money? como é que uma pessoa pobre pode enfrentar essa situação, essa dificuldade? Doesn't mean to say that only rich can have the psychiatric treatment. Quer dizer que então só os ricos podem chegar ao tratamento psiquiátrico? Doesn't mean to say that God is interested only in the rich. Que significa dizer que Deus estaria interessado somente nos ricos? That is where we say inner healing is good news to the poor. Por isso podemos dizer que a cura interior é a boa nova para os pobres. Yesterday I was praying for one of the participants Ontem eu estava rezando por um dos participantes, who had very, very serious problems, um problema muito sério. and I believe she has gone back home totally healed and freed. Eu creio que ela voltou para casa totalmente liberta e curada. But I was telling her, well, you buy that book, Pastor Sakura, to help you. E eu disse a ela, compre esse livro que a Canção Nova editou, Passos para a Cura, para ajudar você. And then she told me, Father, I don't have the money to buy that book. E ela me disse, padre, eu não tenho dinheiro para comprar o livro. So they gave her a copy free. Portanto, nós demos um livro de graça para ela. But I'm saying, if that person did not have that little money to buy a book, can she afford to go to a Mas psychiatrist? para dizer, se essa pessoa não tem dinheiro para comprar um livro baratinho, será que ela teria dinheiro para ir a um psiquiatra? Especially in countries where there's no national health service, Especialmente quando a psiquiatria não é atendida pelo serviço de saúde. can she afford even to go to a small little doctor? Talvez ela tivesse até nem possibilidade de ir a um pequeno médico. And that's why I believe that inner healing is the good news of God today to the third world countries, to the poor people. É por essa razão que eu acredito que a cura interior é a boa nova para os pobres, para os países do terceiro mundo, para as pessoas pobres. Again, often in psychiatry, some problem is healed, but the side effects become much worse. Novamente, dentro da psiquiatria, às vezes alguns problemas são realmente curados, mas alguns efeitos colaterais acabam acontecendo. I was praying for a young boy in India Eu estava rezando por um jovem na Índia who had some problem, que tinha alguns problemas and unfortunately, the mother had taken her to a psychiatrist e infelizmente a sua mãe o levou para uma psiquiatra who gave him strong doses. que tinha lhe dado medicamentos fortíssimos. The problem stopped, O problema parou, but then he became lame in one leg mas aí ele começou a ficar coxo de uma perna, and lost his speech. ficou com dificuldade de falar. And I felt the problem was small enough to be healed by just one prayer for inner healing. E eu então percebi que o problema era pequeno e que seria curado numa simples oração de cura. I was watching a program on TV in London, Eu estava assistindo um programa de TV em Londres and there were three famous psychiatrists speaking, e havia 3 psiquiatras famosos debatendo, and one of them was saying, e um deles dizia: we know that shocks and drugs never heal, nós sabemos que choque elétrico e medicamento nunca cura, but what else can we do? mas o que mais nós podemos fazer? We have to keep the patient quiet. Nós temos que manter o paciente calmo, We have to sedate the person. temos que sedar a pessoa. And that is why inner healing is such an important gift of God. Por isso que a cura interior é um presente tão importante de Deus. I was giving a retreat in Bombay, Eu estava dando um retiro em Bombaim and a young woman was brought to this retreat. e uma jovem foi trazida para o retiro. This retreat was meant only for doctors and for nurses, Esse retiro era medicals. assim, somente para médicos e enfermeiras. And it was meant to help them so that they could bring this inner healing into their medical practice. E isso era justamente para ajudá-los, para que eles trouxessem a cura interior como um auxílio no seu trabalho. And there was a Hindu psychiatrist that came to see what we were doing. E um psiquiatra hindu veio para ver o que a gente estava fazendo. He was a psychiatrist
of that famous pharmaceutical company, Pfizer's Limited. E ele era um psiquiatra que trabalhava para aquele laboratório famoso, Pfizer. Now the one who's helping me to give that retreat was also a psychiatrist. E uma das pessoas que estava me ajudando a dar aquele retiro também era um psiquiatra. But he was, as I've already mentioned before, the vice president of the National Charismatic Service Team. Mas ele era, como eu já tinha dito, ele era o vice-presidente da equipe nacional da renovação. Had been for some time the consultant psychologist to the armed forces of the country. E tinha sido por muito tempo o psiquiatra consultor das Forças Armadas do país. Therefore he was a big man. Portanto, era um homem importante. And he was helping me to give this retreat. E estava me ajudando a dar esse retiro. Now, we told the participants Nós dissemos aos participantes that anyone has a problem, que se alguém tinha um problema, you will first go to the doctor to see if there was need of a physical ele healing. precisava primeiro ir ao médico para ver se tinha um problema físico. Then they would go to him to see if there was need of a mental or emotional Ou healing. depois tinha que ir até ele para ver se tinha algum problema emocional. Then they would come to me if there was need of a spiritual E healing. depois viria até mim se tivesse um problema que necessitasse de cura. This was to train the doctors and nurses in Bombay in the procedure of total healing. Era um treinamento para médicos e enfermeiras no processo de cura total. So one young lady was brought to the retreat house Então, uma jovem que foi trazida para a casa de retiro, because her family was telling us porque a sua família estava nos dizendo that for 2 months she was very, very sick. que por 2 meses ela tinha estado muito doente. 4, 5 times a day she would have like epileptic fits. 4, 5 vezes por dia ela tinha ataques epiléticos. She'd fall on the ground, Caía no chão, roll about, rolando no chão, froth at the mouth, com aquela espuma na boca, and she would scream and make noise. fazendo barulho, gritando. So they brought her to the retreat house. Então eles trouxeram ela naquela casa And de she was retiro. so heavy and so violent, E ela era tão forte, tão violenta, they could not even bring her to the door. que eles não conseguiam fazer ela passar pela porta. They left her at the door. Deixaram ela na soleira da porta. And I had to ask my bodyguards to bring her inside. E eu tive que pedir para os meus seguranças trazê-la para dentro. These are bodyguards not against people, but against the devil, of course. Mas são seguranças não contra as pessoas, mas contra o demônio. So they brought her into my room. Então eles trouxeram para minha sala. The doctor, psychiatrist was helping me was there. O psiquiatra que estava me ajudando estava junto. And this Hindu psychiatrist said, could I come and see what you're doing? E esse psiquiatra hindu perguntou: posso entrar e ver o que vocês estão fazendo? I said, you can come and see. E eu disse: pode entrar, pode And I ver. told all the other retreatants to intercede and pray for us. E eu pedi que as outras pessoas que estavam participando do retiro intercedessem rezando por nós. So this psychiatrist doctor helping me asked a few questions, Então esse psiquiatra que estava me ajudando fez algumas perguntas, had some tests to find she was physically sick, fez alguns testes, alguns exames para ver se ela estava doente fisicamente, tested to find out whether she was emotionally or mentally sick, fez alguns testes para saber se ela estava emocionalmente ou mentalmente doente. and then he turned to me Então ele voltou-se para mim and said, Father, pray for her for deliverance. e ele disse: padre, reze, que é um caso de libertação. Now I got a shock of my life. I got a shock, Tomei uma surpresa, a surprise, yes. fiquei surpreso. I said, here is a famous psychiatrist telling me that this case is not for physical or emotional healing, but the case of deliverance. Porque ali estava um psiquiatra me dizendo que aquele não era um caso de cura física ou emocional, mas um caso de libertação. But at the same time, it was a risk. Mas ao mesmo tempo era um risco, But suppose if I prayed for her and nothing happened, porque suponha se eu rezasse por ela e não acontecesse nada. all the doctors and nurses would say, well, the sinner healing doesn't work. Todos os médicos e enfermeiras iriam dizer: bom, esse negócio de cura interior não funciona. But of course, I had tremendous faith in the Lord. Mas claro, eu estava cheio de fé no Senhor, I knew the Lord was there by the Holy Spirit. sabia que o Senhor estava comigo e o Espírito Santo. And I just spoke to this girl for 2 minutes to quieten her down. Então eu só conversei com aquela jovem por 2 minutos para acalmá-la.
I spoke to her with the power of the Spirit. Falei com ela no poder do Espírito. And then I prayed over her for another 2 minutes Então eu rezei por ela por mais 2 minutos, to bring her healing. trazendo a cura. And then I was so sure that the Lord had done His work. Então eu tive uma certeza tão grande que o Senhor tinha feito o seu trabalho, And now I told her, get up, que eu disse para ela: pode se levantar, go outside and thank all those who have been praying for you. vai lá fora e agradece a todos que estavam rezando por você, And tomorrow you go back to work. e amanhã você volta ao trabalho. And the next day she went back to work and has never been sick ever since. No dia seguinte ela voltou ao trabalho e nunca mais sentiu doença. Now this Hindu psychiatrist Então o psiquiatra hindu began to tell his friend psychiatrists in Bombay. começou a contar o caso aos seus psiquiatras amigos de Bombaim. He's saying such a case would need 2 weeks of heavy sedation to quieten her down. Nós tivemos um caso que necessitaria de 2 semanas de sedação pesada para manter a pessoa calma. And I saw her being sedated and quietened in just 2 minutes. Nós vimos ela ser sedada e ser acalmada em só 2 minutos. Well, I prefer the cold to the heat. Eu prefiro o frio do que o calor, But this is one example of the ministry of service. mas esse é um exemplo do ministério de serviço. And I must thank God E eu queria dar graças a Deus. I must thank God for this wonderful couple, Jose and his wife Anna, Eu queria dar graças a Deus por esse maravilhoso casal, José e Ana, who have been helping me in this ministry for a very long time in England, in Portugal, que tem me and ajudado nesse Brazil. ministério por muito tempo na Inglaterra, em Portugal, no Brasil. And they have both of them a very great ministry of compassion, E eles têm um grande ministério de compaixão and therefore of healing and of e, deliverance. portanto, de cura e libertação. Now, what was I saying? Então, o que eu estava yes. dizendo? And then the psychiatrist was telling his psychiatrist friends, Então, esse psiquiatra foi contando aos seus amigos psiquiatras. and I said, such a case I know would need 6 months of medication to heal. Um caso que eu sei que precisaria de 6 meses de medicamento forte para acalmar, To heal. para curar. And I saw her being healed in my presence in just 2 minutes. E eu vi a pessoa ser curada na minha presença em 2 minutos. And that is the tremendous power for the healing. E essa é a tremenda força da cura interior. I can give many cases of people who were in mental hospitals and they just came for an healing retreat and have been totally healed. A gente tem testemunho de muitos casos de pessoas que estavam internadas em hospitais psiquiátricos e que vieram participar de retiro de cura interior e ficaram curadas. But I have to now go forward. Mas nós temos que continuar. The fourth and most important reason A quarta e a mais importante razão why the healing is not only important but even necessary porque a cura interior não é somente importante, mas necessária, is because of the way the human personality develops. é a razão pela a forma como a personalidade humana se desenvolve. From the time we were born, Do momento que nós nascemos, now we know even from the time of our conception, agora sabemos que mesmo do momento da nossa concepção, and more recently we have come to know even from the time of our ancestry and family tree, e mais recentemente percebemos, mesmo desde o tempo dos nossos ancestrais, da nossa árvore familiar, there are things that have happened coisas aconteceram, which have not just happened and are over mas que não foram simplesmente acontecimentos and son finitos, que não deram resultado, but they have happened and they remain. mas que aconteceram e permaneceram.
remaining not in our consciousness, trazendo consequências não na nossa consciência, but in what is called the subconscious. mas no inconsciente. And there they are inside us, not idle, doing nothing, Eles não estão ali, esses acontecimentos, sem fazer nada, but they're affecting my whole human personality in a very negative and even destructive way. mas estão afetando a minha personalidade de uma forma muito negativa e muito perturbadora. And this is not just a matter of psychology. E isso não é simplesmente uma questão de psicologia. This is what St. Paul says in his letter to the Romans É o que São Paulo diz na sua carta aos Romanos, in chapter 7, capítulo 7, verse 14 to verse 25. versículo 14 a 25. And St. Paul says, I'm sure of my salvation. São Paulo diz: eu estou certo da minha salvação. Of course, I'm interpreting the scriptures now. Claro, estamos interpretando a Escritura. He says, I know that when I die, I will go to heaven. Eu sei que quando eu morrer eu vou para o céu. Because St. Paul is so much in love with Jesus that his salvation is absolutely sure. Porque São Paulo está tão cheio de amor por Jesus que a sua salvação é absolutamente certa. But he says, I'm working out my sanctification with fear and with trembling. Mas eu estou lutando pela minha santificação com dores e com dificuldades, My daily becoming perfect. para que eu dia a dia me torne perfeito. Because he says, I have experienced within myself a conflict, a battle, a tug of war. Porque eu experimento em mim mesmo uma batalha, uma luta interior Between the good person I want to be entre a pessoa, o santo que eu quero ser, and the bad person I find myself to be actually. e a pessoa ruim que eu sou, que eu me vejo. That's what he says. There's a conflict within É o us. que ele diz, há um conflito interior em mim. A conflict which started with the sin of our first parents. Uma batalha que começou no pecado original. In a way, every one of us is a schizophrenic. De uma certa forma, cada um de nós é esquizofrênico. Schizophrenia means there's a division in me. Esquizofrenia significa que há uma divisão interior. Only when it has become too much, then the doctors give it the label schizophrenia. Somente que quando a coisa se torna doentia, que o médico dá o nome, diagnose de esquizofrenia. And St. Paul tells us why there is this division, this conflict within E São himself. Paulo diz, por que há essa batalha, essa luta interior? Because he says, I find myself doing the wrong things I don't want to do. Porque eu me vejo fazendo as coisas erradas que eu não quero fazer, And the good things I want to do, I find I'm not doing. e as coisas boas que eu quero fazer, eu não me vejo fazendo. Isn't that our daily life? Não é o nosso dia e noite, dia a dia? Every day we are doing the wrong things we know we should not be doing and we did not want to do. Nós todos os dias estamos nos pegando, fazendo as coisas erradas que a gente não queria fazer. And every day there are the good things we know we should have done, but we don't know why we have not done them. E todo dia nós constatamos que aquelas coisas boas que nós sabemos que deveríamos fazer, nós não sabemos por que não fizemos. And St. Paul cries out, E São Paulo grita com isso: what an unfortunate man I am. que homem infeliz! Who will free me from this condition that is slowly taking me to my destruction? Quem vai me libertar dessa condição que me leva para baixo? And St. Paul gives the answer. E mesmo São Paulo dá a resposta: Thanks be to God who will do this through Jesus. graças ao Senhor que vai fazer isso através de Jesus. So that is why we need inner healing. Essa é a razão pela qual nós precisamos de cura interior. Because of the things of our past which are making us do wrong things and making us to omit the right things. Por causa do nosso passado que está nos levando a fazer coisas erradas e a não permitindo que façamos as coisas corretas. Suppose I want to go into a dark room Suponho que eu tenho que entrar num quarto escuro to take a book. para pegar um livro. And my adult rational mind tells me, go ahead, there's nobody there. E a minha mentalidade de adulto me diz: pode entrar, não tem não tem nenhum problema aí. You don't have to be afraid. Você não precisa ter medo, não tem ninguém. But my child irrational mind warns me. Mas a minha mentalidade infantil passada me diz: Be careful. tenha cuidado.
Remember what happened when you were 4 years old. Lembra que aconteceu quando você tinha 4 anos? Your mother sent you to bring a book from a dark room in the house. Que a sua mãe pediu que você pegasse um livro naquele quarto escuro da casa. And you went there very happy to do something for your mother. E você entrou lá todo feliz da vida para fazer um favor para sua mãe. Not knowing that behind the door your elder brother was hiding. Não sabendo que atrás da porta seu irmão mais velho estava escondido. And when you entered that room, E quando você entrou naquele quarto, he frightened you. ele te deu um susto. And you screamed in fright. E você chorou, morrendo de medo. And from that day, you have not been able to enter a dark room. E a partir daquele dia você não foi mais capaz de entrar num quarto escuro. Who now decides for you? Quem decide agora por você? Not your adult rational mind that tells you don't be silly, there's nobody there. Nem sempre vai ser a sua mentalidade adulta e racional dizendo não seja bobo, não tem ninguém lá. Or rather is your child mind that suddenly brings fear into you and says, oh, I'm sure there's somebody there. Ou talvez seja a sua mentalidade irracional, inferior de criança que pode dizer, tenho certeza que eu vou tomar um susto. On the other hand, there may be things in my life which make me to do the wrong things. Ou por outra maneira, às vezes há coisas na nossa vida que nos levam a fazer coisa errada. Suppose I'm doing some work. Suponha que eu esteja fazendo um trabalho. And a friend of mine comes to ask for some help. E um amigo vem para pedir alguma ajuda. And I find myself shouting at him, don't disturb me. E eu me encontro bronqueando com ele, mas não me perturba agora. Get away. Sai daqui. And after some time I said, but why did I do that? E muitas vezes eu me pergunto, nossa, por que eu fiz isso? I feel very sad. Me sinto triste. I feel rotten, as I say in English. Rotten means very bad. Eu me sinto arruinado, muito chateado. But this happened because when this person was small, he was very timid. Mas isso aconteceu porque quando aquela pessoa era pequena, ela era muito tímida. Everybody took advantage of him. Todo mundo tirava vantagem dela. But there was an anger within him, Mas havia esse rancor dentro dela, which he could not express to people. que ela não conseguia expressar aos outros. Because everybody was like putting him down and suppressing him. Porque todo mundo ficava em cima dela, oprimindo ela, porque ela era tímida. And now when he is an adult, E agora, quando ela se tornou adulta, and in a position of some authority, e numa posição de alguma autoridade, he takes out all the suppressed anger towards anyone. ela distribui essa raiva, essa mágoa para qualquer um. When I was studying in the seminary in Rome, Quando eu estava estudando no seminário em Roma, I had a reputation among the other seminarians of being very calm. eu tinha a reputação entre os meus colegas de seminário de ser uma pessoa muito calma. They would always say, oh, Rufus will never get angry. Todo mundo diria, bom, Rufus nunca vai estourar com ninguém. Well, one day after 3 years, I got angry. Um dia, depois de 3 anos, eu fiquei nervoso. And then all my fellow seminarians were telling to one another, Rufus got angry. E todos os seminaristas diziam uns para os outros, nossa, o Rufus ficou nervoso. But they did not know that there was within me that anger that manifests itself after 3 years. Mas eles não sabiam que havia aquela raiva interior que só se manifestou depois de 3 anos. You know, there are 3 types of volcanoes. Tem 3 tipos de... Volcano. Existem 3 tipos de vulcão. Some are what we call active volcanoes, always fire. Tem aqueles que são vulcões ativos o tempo todo, que está todo o tempo cuspindo Other fogo. volcanoes are dead. Outros vulcões estão mortos, inativos. But some volcanoes are what we call dormant volcanoes. Outros são aqueles que nós chamamos vulcões dormentes, Sleeping volcanoes. dormindo. Apparently they are dead, Aparentemente estão mortos, but anytime they can burst mas a forth. qualquer momento eles podem explodir. So in the same way, many of us are like dormant volcanoes. Da mesma forma, muitos de nós são vulcões dormindo. You can never know when we'll burst out. Não sabemos nunca quando que vai explodir. And that's why we need a healing. Por isso nós precisamos de cura interior. Because of the things in our life which makes us do the wrong things and makes us not to do the good things. Por causa das razões da nossa vida que nos levam a fazer coisas erradas
e que nos levam a não fazer as coisas certas. Let me end by giving you now some practical examples. Vou terminar dando alguns exemplos práticos. Suppose I was born after a long, difficult labor, Suponha que eu tenha nascido depois de um trabalho de parto difícil, or prematurely. ou até de forma prematura. But that is called a traumatic experience, É o que nós chamamos de uma experiência traumática, which means a psychological wound. o que pode trazer uma ferida psicológica, A wound that may not be seen outwardly, but is inside me. um vazio que nós não vamos ver exteriormente, mas que está lá bem no profundo, And which can affect my whole life. que pode afetar toda a minha vida. Suppose 9 months earlier I was conceived outside marriage, Suponha que eu fui concebido fora do casamento, or as a result of rape. ou que eu fui concebido como resultado de um estupro. That is another traumatic experience. É uma outra experiência traumática. Suppose 40 years earlier my grandfather committed suicide. Suponha que 40 anos antes minha avó tinha cometido suicídio. 40 years earlier 40 anos antes my grandfather committed suicide. meu avô tenha cometido suicídio. But that's another traumatic experience Esta é uma outra experiência which traumática can affect me now. que pode me afetar agora. Perhaps he may have died in the war. Talvez ele possa ter morrido na guerra. That's another traumatic experience. Outra experiência traumática. Suppose at the age of 4, my father, whom I loved very much, died suddenly. Suponha que quando eu estava com 4 anos de idade, meu pai morreu de repente. That's another traumatic experience. Uma outra experiência traumática. And more so when I was small and young and my father died. E ainda mais porque quando eu era tão jovem, meu pai morreu. And these days I met a lady whose father had died recently. Not when she was small, when she was big. Esses dias eu encontrei uma jovem que o pai tinha sido morto recentemente. And still that affected her so much that now as a big married woman, she began to cry because her father died recently. E mesmo ela sendo uma pessoa adulta, madura, ela começou a chorar, lembrando-se da morte de seu pai. But how much more so when my father died when I was 4 years old. Quanto mais se meu pai morreu quando eu tinha só 4 anos. I met a man in Croatia Encontrei um homem na Croácia, who was telling me how his father died when he was 4 years old. estava me contando como foi a morte de seu pai quando ele tinha 4 anos. There was a war going on in Croatia about 40 years ago. Havia uma guerra na Croácia 40 anos atrás. I think it was the time of the World War. Eu acho que foi na época da Guerra Mundial. And the communist partisans killed his father in his presence. E os guardas comunistas mataram o seu pai na presença dele. And they left the body of his father naked on the road. E largaram o corpo de seu pai na rua. And of course he was taken away and never saw his father again. E ele foi levado dali e nunca mais viu seu pai. Now he is an adult man Agora ele é uma pessoa adulta, holding a high position in the society. com uma alta posição na sociedade. And he was telling me, E ele estava me dizendo, from that day itself, every night he cries. a partir daquele dia, todas as noites ele chora. And even as he was telling me the story, he was weeping. Mesmo enquanto ele estava me contando a história, ele chorava. He needed inner healing. Precisa de cura interior. Suppose at the age of 12, I failed in some school examination. Suponha que com 12 anos eu fui mal num exame de escola. And I knew I studied very well. Eu sei que tinha estudado muito, But maybe the teacher out of revenge purposely gave me less marks. mas pode ser que o professor, por revanche, por vingança, por alguma coisa que eu tenha feito, deu uma nota baixa, injusta. That can be another traumatic experience. Pode ser uma outra experiência traumática. Suppose at the age of 19, Suponha que com 19 anos, a girl who was promised marriage by a boy, uma jovem que estava prometida em casamento a um jovem, maybe after 2 or 3 years of courtship, of love, que depois de 2 ou 3 anos de amor, and one day the boy comes and tells her, I've decided to marry somebody else. e depois, já próximo do noivado, já o rapaz chega e diz: eu vou deixar você, vou me casar com outra. In one case of India, he came to tell her this and gave her the wedding invitation
for his marriage to another girl. Teve um caso na Índia que o rapaz veio dizer isso para a namorada e entregou o convite de casamento que ele já estava marcado com a outra. Well, you can imagine the traumatic experience. Você pode imaginar a experiência traumática. In this case, this girl was so broken that she's still in the mental hospital in India. Nesse caso, a moça ficou tão chocada que está num hospital de tratamento de doenças mentais. Suppose after 2 months of marriage, Suponha que depois de 2 meses de casamento, two people that were 8 years in love, duas pessoas que estavam 8 anos em noivado e the namoro, marriage was a very big event in Bombay. que o casamento foi um grande evento em Bombaim. People looked upon it as a perfect marriage. As pessoas olhando para eles como o casamento perfeito. And 2 months later, E 2 meses depois, the girl leaves the husband a garota deixa o marido and goes to America with another man, e vai atrás de outro homem. and goes to the United States with another man. E vai para os Estados Unidos com esse outro homem. And the husband does not even know what has happened. E o marido não sabe nem mesmo o que aconteceu. He does not know why she has left him. Ele não sabe nem mesmo por que ela o deixou. And I tried to help, but this lady would not even open her heart. Tentando ajudar, mas essa jovem não abriu o coração. But you can imagine what a traumatic experience for this man. Imagina a experiência traumática desse jovem. That's why we need inner healing. Essas são as razões pela qual nós precisamos de cura Because interior. throughout their life there have been experiences Porque através da nossa vida nós passamos por experiências. that have been so hurting and painful Somos tão cheios de dores e de machucados that they can have a very destructive effect on my life today. que pode haver minha vida pode ser afetada de uma maneira muito forte And I hoje. do not know why I'm acting and living the way I'm living and E acting. eu não sei por que estou agindo dessa maneira hoje. Take for example the dictators of the last century. Tome por exemplo os ditadores do século passado. The two most important ones, Hitler and Stalin. Os dois mais importantes, Hitler e Stalin. It's very clear from the biographies written about them É muito claro através da biografia que foi escrita sobre eles that both of them were schizophrenics. que ambos eram esquizofrênicos. They have been so emotionally and mentally and psychologically hurt in their childhood Devem ter sido tão profundamente atacados na sua infância de forma emocional that what they did was a sort of compensation for the hurts they received. que o que eles fizeram foi um tipo de compensação de tudo o que eles receberam de mal. And both of them were Satanists. Todos os dois eram satanistas. Very clear that they were under the power of Satan. Com muita clareza estavam sob o poder de Satanás. But see what happened. E vejam só o que aconteceu. They destroyed the whole continent, Europe. Destruíram o continente europeu. Because of them, maybe 100 million people died in misery. Por causa deles, cerca de 100 milhões de pessoas morreram na miséria. Take the case of Princess Diana Tome, por exemplo, o caso da princesa Diana, of England. da Inglaterra. Whenever I used to go to England Cada vez que eu fui à Inglaterra, and read in the newspapers about her, uma vez que eu fui e li nos jornais sobre I ela, always felt that she needed a healing. eu sempre imaginei que ela precisava de cura interior. And when her brother gave the talk at the funeral, E quando o seu irmão falou aquelas palavras no seu funeral, what he said was very clear. o que ele disse foi muito claro. He was saying in other words that his sister was deeply hurt and wounded and needed a healing. Ele estava dizendo, em outras palavras, que a sua irmã tinha sido muito ferida e que precisava de cura interior. If she had attended our annual inner healing retreats in England, she would not have ended in the way she ended. Se ela tivesse participado de um dos nossos retiros de cura interior na Inglaterra, ela não terminaria sua vida daquela maneira. Unfortunately, she went to the wrong person. Infelizmente, ela foi a pessoa errada. She went to a person that was doing things by parapsychology. Ela foi até uma pessoa que estava fazendo coisas através da psiquiatria. A person who may be involved in New Age movement. Uma pessoa que provavelmente está envolvida em movimentos de nova era. Maybe a person who was under some form of demonic influence. Talvez uma pessoa que estava sob alguma influência demoníaca. And that's why
we all need a deep inner healing to the power and the love of our Lord Jesus. Por isso que todos nós precisamos de cura interior, pelo poder e pelo amor de Jesus. Before I end, I want to introduce the next session. Antes de terminar, eu quero introduzir a próxima sessão. Yeah. Can I take 5 minutes more? Mais 5 minutos ele está pedindo. Não, ele está pedindo mais 5 minutos porque ele vai ter que explicar o restante, né? The second question that we're going to answer A segunda questão que eu quero responder in detail in the evening em detalhes nesta tarde, eu quero que você responda em detalhes. is in many ways the most important talk of the whole retreat. É de muitas maneiras o ensinamento mais importante do retiro. Once I've convinced that inner healing is not only important but even necessary, Uma vez que eu me convenci de que a cura interior não é simplesmente importante, mas necessária, the point is now how to know whether I need inner healing. então o ponto é como eu sei que eu preciso de cura interior And to know where do I need inner healing. e também aonde eu preciso de cura interior. And I will speak about that at length and in detail. Depois nós vamos falar sobre isso com calma e detalhadamente. But I'm going to anticipate what I'm going to say in the evening by telling you what you can do. Mas eu quero antecipar um pouco o que eu vou falar à tarde, dizendo o seguinte: How to find out whether you need inner healing and where you need it. como saber se eu preciso de cura interior e aonde eu preciso de cura interior. I'll give all the details later on. Eu vou dar todos os detalhes depois, But the practical thing is to write down things. mas a coisa prática é escrever. Why to write, I will explain later on. Como escrever? Why to write, I will explain Por que later on. escrever? Eu vou explicar depois. But to save time, you can already start preparing yourself from now. Mas para economizar tempo, vocês já podem ir se preparando. Remember, you're writing for yourself. It is something confidential for yourself. Lembre-se que você vai estar escrevendo para você, algo confidencial seu. It's between you and God. É entre você e Deus. And only you can give it to a priest who is in the place of God, Só pode dar a um padre que está no lugar de Deus, or some of it which is not very confidential, to a counselor. ou alguma coisa que não for extremamente confidencial para alguém que vai te aconselhar. But you're writing for yourself, really. Mas é para você escrever para você mesmo. The first thing you should write is things which are facts about your background. As primeiras coisas que você tem que escrever são fatos da sua história, fatos importantes. So, in the first place, about your own self, Em primeiro lugar, sobre você mesmo, pessoalmente. for example, your name, Por exemplo, começando com o nome. not because I want to know your name, Não porque eu queira saber o seu nome, but because often a name is a cause of all your problems. porque muitas vezes até mesmo o nome pode ser a causa de um problema. I was giving a program in Medjugorje last year, Eu estava dando um retiro em Medjugorje no ano passado, and Father Slavko brought a young man for prayers e o padre Slavko trouxe um jovem para a oração, who was a very disturbed young man. que era um jovem muito perturbado, And then I found the reason of his problem was his name. e eu descobri que a razão dos seus problemas era o seu nome. He was given the name by his father, Ele foi batizado pelo seu pai, the name of his uncle, o nome da sua tia, his father's brother. seu tio, Because- o irmão do seu pai. Because his father's brother was very much loved by the family. Porque o seu tio, o irmão do seu pai, era muito amado pela família, But he committed suicide. mas cometeu suicídio. So he gave the name to his son because he loved his brother, Então ele deu o nome para o filho porque ele amava o irmão, not realizing in that way there was some wrong connection between the boy and his uncle who had died as a suicide. não percebendo que de uma certa forma estava fazendo uma ligação entre o jovem e o tio e o suicídio. And when I prayed for this boy that the Lord will cut off any link even with the name, then E quando eu rezei por esse jovem e pedi que Deus cortasse qualquer ligação entre ele e o suicídio, he felt healing, liberation. imediatamente ele se sentiu curado e livre.
So your name is important. Portanto, o nome também é Some importante. people don't like the names, Algumas pessoas não gostam do nome que tem and then they have problems. e têm problemas com isso. Then also your sex. Também o seu sexo. Of course, if you come to me, I know whether you're a boy or a É girl. claro que se você vier falar comigo, eu sei se você é homem ou mulher. But it's for you to be aware that your problem is often connected with your sex. Mas também é para que você perceba que também os seus problemas podem estar conectados ao seu sexo. How many women resent their womanhood? Quantas mulheres não gostam de ser mulheres? They wish they were born as boys, Gostariam de ter nascido rapazes? especially if their father wanted a boy, Especialmente se o pai queria um menino and so on. e tanto mais. Then your age. Então depois você coloca a sua idade. I don't want to know your age. Eu não quero saber a sua idade. If you come to me, I know whether you're young or middle age or old. Se você vier até mim, eu vou saber se você é jovem, idade média ou idoso. But it's for you to be aware that often our problems are connected with our age bracket. É para você também perceber que com muita frequência os nossos problemas estão ligados à nossa fase de Then idade. your profession, A sua profissão também, what you're doing, o que você tem feito, your occupations. sua ocupação. For example, in one case, Por exemplo, num caso, a lady came to me for a problem, with the problems. uma jovem veio para mim com um problema. Why? Por quê? One reason I found was that her father was an undertaker Uma das who makes razões coffins for burial. Those who make coffins to bury the dead. ok. Uma das razões é porque o seu pai era como é que chama que trabalha no cemitério, sepultar as pessoas? Coveiro. We call that in English undertaker. Em inglês é chamado undertaking, quer dizer, colocador para baixo. Mais ou menos aqui. Seria a tradução. And this lady spent all her childhood and youth helping in that shop of making coffins for the dead people. E essa jovem trabalhou toda a sua infância, a sua juventude, ajudando lá na funerária. And I realized, well, one cause of her problem was this type of work. E eu percebi que uma das causas dos seus problemas era o tipo de trabalho que ela fazia. Anyway, everything which is relevant about yourself. Ou seja, tudo que é relacionado a você, para te identificar. And only when you reflect in prayer, but the Holy Spirit will tell you what to write. E quando você estiver refletindo em oração, o Espírito Santo vai te mostrar se aí tem alguma coisa. Then secondly, about your family. Em segundo lugar, você vai falar sobre a sua família. How many brothers and sisters you have? Quantos irmãos e irmãs você tem? What was your father doing? O que o seu pai faz? What was your ethnic background? Qual é a sua história? Like in Germany, many people were there who were refugees from other countries. Como, por exemplo, na Alemanha, muitas pessoas que estavam lá eram refugiadas dos seus países. Did your family come from a very poor background? Se a história da sua família é a história de uma família muito pobre ou não. Did they come from a background where there was a lot of occult practices or even Se Satanism? você veio de uma história que na sua família muita gente mexeu com o ocultismo ou Where com do o you stand in the espiritismo. family? Where do you stand in the family? Eldest or youngest? Your position in the family. Qual é a sua posição na família? Se você está nos mais velhos, se você é mais jovem. Has anyone died in your family? Se alguém morreu, como morreram as pessoas da sua How did they família? die? De que maneira? Maybe by suicide, Se houve algum maybe an suicídio? abortion, Se houve aborto? and so forth. E tantas outras coisas. Only you can find out under the power of the Spirit what to write which is relevant. Só você pode saber sobre o poder do Espírito Santo o que de fato é importante. Thirdly, about your family tree, Terceiro, sobre a sua árvore de família. your ancestry. Fala sobre os ancestrais. Here again, you have to find out by the Spirit if there is any ancestor that would need healing and deliverance. Também aqui, sobre o poder do Espírito Santo, você vai tentar descobrir se tem algum ancestral que precisa de cura e libertação. I'll speak more about this later on. Vamos falar sobre isso mais tarde. But it's important to find out if there's anything in your ancestry that is affecting you now. Mas é importante, se você já é capaz, de descobrir se tem alguma coisa nos seus ancestrais que está te afetando hoje. For example,
Por exemplo, I had the case in Australia in January. eu tive um caso na Austrália em janeiro. I was giving a program on deliverance, Estava dando um retiro de and the libertação priest came for prayers. e um padre veio para oração. And every time we prayed for him, he was being flung to the ground. He was being like possessed. E cada vez que orava por ele, ele caía no chão, como que possuído. And it was because 2 centuries Foi ago, porque 2 séculos atrás, his ancestor, seus who ancestrais, came from Ireland que vieram da Irlanda as a convict, como prisioneiros, was hanged in Australia. foram caçados na Austrália. And before being hanged, he cursed his descendants. E antes de serem caçados, amaldiçoaram a descendência. And that's why not this priests were being affected. In that E way. esse padre estava sendo afetado 200 anos depois. So all this is by way of the background. Tudo isso faz parte da história, do Then pano de comes fundo. the main body of what you should write, Então vamos agora à parte central do que você precisa which escrever, has 2 sections. que tem 2 seções. One is the things which you have done wrong, Uma é aquilo que você fez de errado, and that needs forgiveness from God. que precisa que Deus perdoe. Forgiveness from the people that you have hurt. Perdão das pessoas que você feriu. That is a matter for confession. Isso aí é assunto de confissão. The things that you have done wrong. As coisas que você fez de errado. And the second thing is the things which others have done wrong to you. E a segunda parte são as coisas que outros fizeram de errado com você. And that is the main purpose for an inner healing retreat. E é o propósito principal de um aprofundamento de cura interior. But making a good confession is a part of the process for inner healing. Mas fazer a confissão é uma parte do processo de cura interior. But the focus is on writing down every possible hurt you have ever received in your life. Mas o principal é escrever cada coisa que alguém te fez e te feriu. And in writing both what you have done wrong and what others have done wrong to E you, escrevendo ambas as coisas, o que você fez de errado, o que fizeram errado com você, often it's important to write in detail 2 things. sempre é bom destacar 2 coisas. One is things in the area of sex, Uma é as coisas na área da sexualidade, because often that is what makes us feel very guilty. porque isso é muitas vezes o que nos faz tornarmos culpados, And the nos moment sentirmos culpados. when you just take it out of your system, E quando você simplesmente bota isso para fora, even psychologically, is a sort of healing. mesmo psicologicamente, acontece já uma cura. And the second thing is in the matter of occult practices. E o segundo, muito importante, é com relação às práticas ocultas. It's not just enough to say, I went to some witch doctor. Não é simplesmente dizer eu fui a um feiticeiro, You have to say, to how many of them? mas para dizer quantas vezes, What did he do? o What que did ele he do? fez, como Every aconteceu, possible detail. todos os detalhes. Então nessa área da sexualidade e das práticas ocultas é preciso ser detalhado, é precisar dar detalhes. Because we have to expose the darknesses of our life to the healing light of Christ. Porque nós precisamos expor a escuridão da nossa vida para a luz curadora. We had a case in Fatima in Portugal, Tivemos um caso em Fátima, em Portugal, one of the most difficult cases. um dos casos mais difíceis. It's only when this lady said everything in her life which had hurt her emotionally, Foi somente quando essa jovem colocou tudo para fora, tudo que estava a machucando e a ferindo. and then under my questioning she told me everything of the occult practices that were done. E depois, quando eu fui perguntando, ela foi falando todas as coisas ocultas que tinha feito. It was only then she was freed. Foi só assim que ela se libertou. And then at the end you could let us know your physical sicknesses. Então, no final, você vai falar sobre os seus problemas físicos. Not because we want you to be healed physically as such, Não porque a gente quer que você seja curado fisicamente somente, but that is like the completion of the work of God. mas é como o final do trabalho de Deus. When a person experiences deep inner healing and deliverance, the physical healing will follow. Quando a pessoa experimenta a cura interior, a cura espiritual, a cura emocional, a cura física acaba acontecendo. Therefore, already now you start praying and writing down, Então agora mesmo você já começa na oração e escrever. and then I will tell you in the evening what you have to do.
E eu vou dizer à tarde o que nós vamos fazer. There will be priests and people available whom we can go to. Haverão padres e pessoas da equipe disponíveis. And these papers are meant for yourself. E os papéis que você vai escrever é para você. You can show them to the priest or the counselor. Você pode, se quiser, mostrar ao padre ou ao conselheiro. For example, when I give retreats in Bombay, Por exemplo, quando eu dou retiro em Bombaim, the group is small é lógico que o grupo é bem menor, because I make it the point to see everyone. porque aí nesse caso é o caso de quando o grupo é pequeno, de ver um por um. Therefore, we never take more than 15, but now it goes up to 100, 120. Mas aqui é o máximo de 50 a 100 pessoas. Because thousands of people want to come, but we have to put in limit to Mas 100. quando tem muita gente, a gente tem que trabalhar com algum limite. Every case that wants to make the retreat is interviewed and scrutinized. Quando é assim, poucas pessoas, cada pessoa é entrevistada pessoalmente. Only people that have big problems can come for the retreat. Claro, só as pessoas que têm muitos problemas, nesse caso desses retiros, é que vêm. And therefore I make it a point to see every one of them just for 5 minutes. Então, naquele caso, eu passo 5 minutos com cada pessoa. Therefore they come with their paper. Então, vem com o seu papel. I don't speak to them. Eu não falo com eles. I don't allow them to speak to me. Não permito que falem comigo. I read this paper very, very fast. Leio aquele papel rapidamente. Then I pray over them. Oro pela pessoa. That's the end. É assim que funciona. But I was giving a retreat to the priests of the Czech Republic. Eu estava dando um retiro para os padres na República Tcheca. I told the priests, well, you can write down your things, Eu disse aos padres, bom, vocês podem escrever essas coisas todas, but not in Czech because I don't know Czech. mas não vão escrever na língua tcheca porque eu não entendo. But I told the priests you can write it in Latin or in English Falei, você pode escrever em latim, em or in inglês, French or in ou German em alemão, em francês, or in Portuguese or in Spanish. ou em português ou espanhol, Well, those languages I know. porque essas são as línguas que eu consigo Know ler. enough to understand. Pelo menos eu consigo entender. And those priests made such beautiful confessions. E aqueles padres fizeram confissões tão importantes, tão lindas. If they only knew Czech, they would get another priest to translate the confession to me. Se eles só soubessem escrever tcheco, eu ia pedir para um outro padre transcrever do tcheco para outra língua. They had such humility. Tiveram tanta humildade Then after the retreat, I came to Prague. que depois do retiro eu vim para Praga. I wanted to see the Cardinal Archbishop of Prague just to give him my greeting. Eu queria me encontrar com o arcebispo só para dar o meu agradecimento, But he phoned to say, I am coming to see you. mas ele me disse, não, eu que vou aí visitar So he você. came to see me. Então ele veio me ver. And he says, you know, on the last day of the retreat, 2 or 3 priests phoned up to me or wrote to me saying this was the best retreat in the whole life. Ele disse, olha, depois que terminou o retiro, vários padres ligaram para mim para dizer, olha, foi o melhor retiro da minha vida. And that's why this year I'm going to the Czech Republic again to give a program on healing and deliverance for all the priests of the Czech Republic. É essa a razão pela qual esse ano eu estou voltando para a República Tcheca para dar um retiro para todos os padres do país. And last year that Cardinal Archbishop, who was the chairman of the Episcopal Conferences of Europe, told me, Então é por isso que naquele dia, aquele bispo que é cardeal me deu essa informação. he said, but before you give this program to the priests, we bishops would like to have a short program on inner healing and on Ele diz deliverance. assim, primeiro antes de você dar esse retiro para os padres, eu quero que você dê um retiro pequeno só para os bispos. The furnace. On the 2nd and 3rd of October, Então, no dia 2 e 3 de outubro, I'll be giving this program to the bishops of Europe in Prague. então vamos dar esse retiro para os bispos da Europa, Therefore, nessa cidade even de Praga. the church now realizes the tremendous need and importance Dessa maneira, a igreja vai percebendo o tremendo poder of inner healing and da deliverance. cura interior e da libertação. Therefore, spend some time by yourself in prayer Então, façam agora um momentinho de oração. and start writing down. Pode começar a escrever. Being such a big group, Nós somos um grupo grande, né? even if you're not able to see anyone, Mesmo que você não consiga ser atendido por ninguém, the Lord can read what you've written o down. Senhor já está lendo as palavras que você escreve antes mesmo que elas vão para o papel. The very writing down and speaking to the Lord is healing.
O próprio escrever e falar com o Senhor já promove a cura. When people come to me with their papers, Quando as pessoas às vezes vêm até mim com os I papéis, read it, I pray over them. eu leio e rezo, Then I told them, go to the chapel e às vezes eu digo, vá até a capela and read your paper to Jesus e leia o seu papel para Jesus, softly. suavemente. Then you can take your time. Então você vai ter o seu tempo. Read sentence by sentence, Leia sentença por sentença, believing the Lord has finished that sentence, has healed that. acreditando que a cada frase que você lê, o Senhor já está curando. And you can take your time, E você pode levar tempo, because unfortunately Rufus does not have time, porque infelizmente o Padre Rufus não vai ter tempo, but Jesus has all the time. mas Jesus tem o tempo todo. Amen. Amém. cançãonovaplay.com. Assine já!